seguimos, então, na atividade, tem como objetivo a gente apresentar referências de manejo agroecológico da sociobiodiversidade, trazer exemplos, questões atuais, né? Nós estamos enfrentando algumas crises, crise climática, crise econômica, crise da pandemia, e essa questão da agroecologia e a sociobiodiversidade é uma resposta, é uma das melhores respostas, né, para essas crises que nós estamos enfrentando. Temos desafios enormes, não só no Brasil, no mundo, para a implementação disso, e é muito bonito ver o trabalho do Slow Food, construindo essas referências, construindo esses tijolinhos por tijolinhos para mostrar uma casa bonita, agroecológica. E isso é importante. E o termo sócio é super importante, porque a gente tem que entender os saberes ancestrais que estão ali. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. E, particularmente, o trabalho que a gente desenvolveu no Quilombo, eu trabalhei 3 anos no trabalho de campo, eu sou antropólogo, um trabalho de campo no Quilombo do Empata Viagem, em Maraú, e a gente aprendeu muito isso. Essas pessoas que estão lá, as populações indígenas e tal, eles sabem lidar com a natureza e sabem lidar com a floresta. E sabem como é que faz a agricultura na floresta. E que a agricultura industrial não sabe. Tantos anos lá, e a CEPLAC, o CEPEC, o pessoal parece que não sabe lidar com aquele ecossistema que está lá. Então, muito bem. O que é que aconteceu? Então, o que é que você tem? Tecnologias agrícolas desconectadas com esses saberes. Você tem, na realidade, o quê? Uma utilização massiva de armas de guerra. São os agrotóxicos, os fertilizantes. Então, qual é a lição que a gente aprendeu aí? Respeito pela sociobiodiversidade, importância no resgate das tecnologias ancestrais de cultivo, o respeito pela flora e fauna locais, o respeito pelas características de adaptabilidade às condições de clima e de solo das diferentes espécies. E, por fim, selar um acordo de paz e acabar com essa guerra. Então, essa coisa dos agrotóxicos, elas comprometeram definitivamente a agricultura naquela região. Esse modelo de desenvolvimento que nos é imposto, goela abaixo, ele não se sustenta, mas o que a gente construiu ao longo das gerações é o que está sustentando e é o que está trazendo os jovens para o meio rural, os jovens para o nosso território. Isso, para mim, é uma alegria muito grande. Os produtos da SócioBio, pelo menos aqueles que a gente ouve falar e tal, eles têm uma expressão cultural, como foi dita, mas eles têm uma expressão econômica muito importante, né? Se a gente for colocar aí na ponta do lápis, boa parte da economia de algumas regiões depende da sociobiodiversidade, depende da biodiversidade local. É super importante, vital, que a gente faça uma aliança com o conhecimento científico. E aí não dizer, olha, esse aqui é melhor e esse é pior. É conjugar esses conhecimentos, né, para que a gente possa avançar e avançar muito nessa área. Inclusive do ponto de vista, e aí vou frisar novamente, inclusive do ponto de vista econômico, certo? Porque as comunidades e as pessoas, elas precisam, né, e devem pensar o seu desenvolvimento. Nós não podemos pensar que uma comunidade rural não precisa de internet, não precisa de estrada boa, não precisa de escola boa, né? Essas coisas todas estão ligadas, estão extremamente aliadas a uma outra coisa, que é o conhecimento que as pessoas têm e o interesse das pessoas em ficar nas comunidades. Eu fico muito feliz que em Imbituba, na ACOGE, tenha jovens, porque senão nós não vamos ter uma segunda geração, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Nós vamos depender, para conservar as espécies, para conservar o ecossistema e tudo que está sobre ele, todos os conhecimentos que estão sobre ele, nós vamos precisar dos agricultores familiares e das propriedades privadas. E, para isso, tem que ter políticas públicas. Não adianta inventar que a iniciativa privada vai dar conta.
Eu não tenho dúvida disso. Quando eu falo muito aqui, eu trabalhei no Plano de Segurança Alimentar do Estado. Qual é o problema? Quando você vai dar assessoria técnica na agricultura familiar, principalmente nas condições da Bahia, em que pequeníssimas propriedades, você tem no quilombo meu que eu trabalhei, você tem propriedade de 3 hectares, de 2 hectares. A principal assistência técnica é para o autoconsumo das pessoas. A pessoa tem que produzir para o autoconsumo, pelo menos isso. E um excedente ela colocar no mercado. A gente não pode estar pensando no mercado a vida toda. Então, a gente pensa muito em mercado. Isso, para mim, é muito complicado. Eu vejo essa questão dos beiradeiros, o pessoal que é pescador aqui no sul e tal. A pessoa, muitas vezes, quer ter o consumo dele, quer ter a vida dele, não está pensando muito no mercado. Ele tem direito a não pensar no mercado. É um direito da pessoa, ele tem que respeitar esse direito. A questão econômica é importante, mas essa questão de respeitar os costumes locais, as identidades locais é muito importante. Para a agroecologia, a sociobiodiversidade se desenvolver, a chave da mudança não está num novo método produtivo mais eficiente, não está no resgate de uma ancestralidade, está na consciência do consumidor. Mas a chave da mudança, na minha opinião, está na decisão do consumidor entre comprar um produto da sociobiodiversidade ou comprar um produto de monoculturas e de exploração insustentável dos recursos. A elitização desse consumismo, eu acho que o grande desafio é como que nós vamos produzir para que toda a comunidade tenha acesso. Porque o que adianta eu saber que esse produto ele vai me fazer muito bem para a minha saúde, se na hora eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou lá no supermercado e tenho por exemplo, alface convencional, assim, ou então vamos pegar um produto da sociobiodiversidade, um suco, como o butiá, ou eu tenho outro. Eu vou escolher o outro, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Essa é a nossa realidade enquanto povo brasileiro. Então, assim, agora é isso que eu penso, assim, como que nós que defendemos o mercado para todos, como é que nós vamos fazer isso para que todo mundo tenha acesso? Eu acredito que eu acho que aí é um mercado local de fortalecimento das feiras agroecológicas, aonde tu desconecta, tu tira a figura do atravessador e tu faz essa relação direta entre produtor e consumidor. E aí tu tira esse atravessador e tu diminui o preço. Então, isso que eu acho que é fantástico. Então, a gente tem sim que trabalhar isso localmente e investir nessas feiras. Eu acredito nisso. E aí é independente, porque aí tem essa relação de confiança, né? Eu acho que essa questão da certificação, ela é muito boa, ela é fantástica também, mas quando tu estabelece uma relação de confiança entre o produtor e o consumidor, que se eles estão no mesmo lugar, eles já se conhecem muitas vezes eles podem até a propriedade comprar, então, enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer. Então, eu acho que o grande desafio, para mim, é a gente retirar a figura do atravessador e a gente conseguir fazer com que exista essa conexão. Mas, por outro lado, o agricultor também tem que se preocupar em produzir, né? Aí começa essa questão de como que ele vai produzir, vai comercializar, a gente sabe que é difícil também. Então, eu acho que esse trabalho em rede, cooperativa, enfim, tem uma série de saídas que dá para se trabalhar. Eu acho que o como estabelecer micropolíticas é formando uma população local engajada com essa causa, unida para isso e com força para pautar. Então, quando nós estamos falando de agroecologia e sociobiodiversidade, não é nem um papo de bicho-grilo, né? Pelo contrário, é um papo muito sério sobre a manutenção da vida, a qualidade da vida, não só dos seres humanos, mas de todos os seres vivos na Terra.